ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Na última semana de agosto, a Mega Brasil realizou a 28ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Em um dos eventos satélites do Congresso, e ele tem dois, o Fórum do Pensamento e a Arena da Inovação, o meu convidado de hoje participou da Arena da Inovação em torno do tema A Revolução das Inteligências Artificiais. E na Arena ele trouxe uma novidade chamada Deep Reflection. E é sobre isso e outros temas ligados à inteligência artificial que conversaremos neste encontro. As minhas boas-vindas a Giovanni Laporta, cofundador da Framework Group, empresa com presença no Brasil, Reino Unido e Espanha, e CEO da Vórtice AI, empresa Oracle Partner, dedicada à inovação e inteligência artificial. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. Agradecimento especial aí a todos da organização aí do Mega Brasil. O evento foi sensacional, fantástico, assim dizer. A gente teve a oportunidade de falar coisas bem legais, né? Sobre IA, é um assunto que está aí cativando todo mundo aí nos dias de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Deep Reflection, mas antes eu queria saber de você o que são a Framework Group, ou Framework Group, e a Vórtice AI. Tá. Framework, hoje, ela é um grupo de empresas de tecnologia, liderada pela Framework Digital, que é uma empresa que atende os grandes players do Brasil, internacionalmente também, em tecnologia e inovação. A Vórtice, ela é uma spin-off do Framework Group e ela nasceu como uma startup com o propósito de fazer pesquisa e desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial que vão aí moldar os próximos 5 anos. A gente entende que a inteligência artificial ela está ganhando um mercado muito grande, ela está ganhando aí muita visibilidade, e a gente vê que a gente precisa dedicar também a pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil, para não só importar essa tecnologia, mas também gerar tecnologia aqui também para nós, né? Lá no Congresso, você participou da Arena da Inovação, que, como eu disse, ela tratou sobre temas novas, IAs de código aberto, e o impacto na dinâmica dos negócios. Então, em torno disso, eu queria saber de você em que medida que o advento das IAs de código aberto, elas contribuem, ou ele contribui para o avanço do uso da inteligência artificial na nossa vida. Tá, isso é uma questão assim, extremamente importante nos dias de hoje, porque o uso da inteligência artificial ele está começando a virar comum, não só para empresas de grande porte, mas ele entrou na nossa casa. O uso da inteligência artificial, hoje você utiliza a inteligência artificial e nem percebe que está utilizando essa tecnologia. A questão do código aberto é que, para os criadores de tecnologia, por exemplo, no meu caso, que eu sou um builder de criação de tecnologia baseada em IA, isso faz com que a gente possa também criar essa tecnologia aqui no Brasil. Não só isso, hoje as Big Techs, né, elas dominam aí o mercado de criação e treinamento de LLMs, né, as inteligências artificiais, mas com o advento dos códigos abertos, isso propicia que as startups e empresas menores também possam criar a sua tecnologia com custo menor
e com um uso de dados também menor, porque a inteligência artificial, quando a gente fala, ela é baseada em dados, volume de dados. E para você treinar uma inteligência artificial, você precisa de uma grande fonte de dados e recursos também de hardware. Isso tudo custa caro, isso tudo demanda tempo para treinamento. Então, se você tem uma tecnologia que permita os pequenos criarem também a inteligência artificial, tecnologias baseadas em inteligência artificial a baixo custo e com uma quantidade menor de dados, isso democratiza aí a criação na verdade, o aparecimento de novos builders de inteligência artificial. Agora, recentemente, nós temos aí algumas inteligências artificiais, mas predominantemente 3, que brigam no bom sentido aí pela preferência, vamos dizer assim, dos desenvolvedores. Eu falo do ChatGPT, que é bastante popular, tem o Gemini também do Google, e tem o advento da DeepSeek, que veio aí, balançou inclusive o mercado digital quando chegou, enfim, com proposta de ter um acesso mais barato. O que esses 3 atores representam para quem desenvolve inteligência artificial? Tá, então vamos pontuar um pouco no tempo. Em 2022, todo mundo é pego de surpresa aí pelo ChatGPT, né? Isso. Eu mesmo fiquei sabendo que existia ChatGPT pela televisão, pelo jornal. Falei, gente, que coisa legal, coisa bacana, vou olhar o que é isso. E para mim, a inteligência artificial, ela sempre existiu, mas não no nível que o ChatGPT trouxe para a gente, a popularização que o ChatGPT trouxe para a gente em 2022. Após essa chegada do ChatGPT, as outras Big Techs também começaram a trazer as suas LLMs, né, que a gente chama o termo técnico, né, para essa questão aí da IA. E, como você disse, a gente tem hoje essas 3 brigando, mas a gente tem muitas outras também que estão participando desse mercado. Verdade. A gente tem o Gemini, a gente tem o GPT brigando, o DeepSeek chegou, mas a gente tem o Claude, a gente tem outras aí que estão brigando por esse mercado, inclusive as brasileiras. Então, hoje nós temos 2 empresas brasileiras que estão trabalhando com as suas próprias LLMs, trazendo características do Brasil, da língua portuguesa falada no Brasil, para dentro dessas LLMs, que essas outras Big Techs não têm ainda exatamente como a gente precisa. Tá. Mas, bom, respondendo a sua pergunta, quando eu tenho essas 3 LLMs, ou essas N Big Techs brigando pelo mercado com essas inteligências artificiais, começam a sair também outras empresas, principalmente startups, que estão trazendo soluções alternativas às LLMs de uso geral. Por quê? Quando a gente fala aí do ChatGPT, a LLM do ChatGPT, ela consegue te explicar como que frita ovo e como faz motor de foguete. Tá. Acontece que para você treinar uma LLM dessa, você precisa de muito dado, muito recurso. E o que está acontecendo hoje é que empresas pequenas, startups, estão conseguindo desenvolver inteligências artificiais específicas, a baixo custo e a baixa necessidade de volume de dados. Agora, mas a promessa de DeepSeek, por exemplo, é ser uma inteligência artificial de baixo custo, né? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo o DeepSeek sendo de código aberto, os algoritmos sendo de código aberto, o volume de dados que foi utilizado para treinar o DeepSeek também foram trilhões e trilhões de dados para conseguir montar essa base de informações. Sim, claro. Ok. Então, a gente tem que separar o que é código aberto do que é dado aberto. Então, por exemplo, no caso do DeepSeek que a gente acessa na web, ok, o código dele é aberto, a gente consegue ver o que está acontecendo dentro daquele código, mas os dados utilizados para treinar o DeepSeek, nós não sabemos a fonte deles. Então, foram colhidos trilhões e trilhões de dados, possivelmente na internet ou em outras fontes, e eles treinaram o DeepSeek com esse volume imenso de dados. Mas, por exemplo, você tem versões menores do DeepSeek que são de uso gratuito. Existem plataformas hoje onde você pode baixar um modelo menor, mais específico, com um volume menor de dados e utilizar esse modelo já treinado, mas utilizando os algoritmos, a ideia ali, o padrão
do DeepSeek. Mas querendo ou não, o DeepSeek que a gente usa na internet hoje, ele tem um volume de dados muito grande. Foi necessário um volume de investimento em hardware, em dinheiro, também muito grande, que não é compatível com as empresas pequenas, os builders pequenos, produzirem esse tipo de tecnologia. Por isso, produzir LLMs menores e mais específicos. E o próprio usuário treina, né, a inteligência artificial na medida em que ele utiliza, não é? Na verdade, quando você interage com uma LLM, a própria LLM, os algoritmos, eles não só aprenderam com a base de dados inicial que foi imputada neles, mas eles estão constantemente aprendendo. Então, por exemplo, quando você olha o disclaimer lá da políticas de privacidade do ChatGPT, ele deixa bem claro que ele vai utilizar a sua informação ali para poder melhorar o algoritmo, melhorar o treinamento do próprio ChatGPT. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação S.A., que hoje recebe Giovanni Laporta, cofundador da Framework Group, empresa com presença no Brasil, Reino Unido e Espanha. E a gente vai então para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação S.A. Até já! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Giovanni Laporta, cofundador do Framework Group, empresa com presença no Brasil, Reino Unido e Espanha, e responsável pela criação do Deep Reflection. Agora vamos falar então do Deep Reflection. O que é Deep Reflection? Deep Reflection, o próprio nome, ele já diz, é uma reflexão profunda. E o que significa uma reflexão profunda? Com o advento das startups conseguirem produzir as suas próprias inteligências artificiais, como eu mencionei anteriormente, né? A gente começou a utilizar de uma tecnologia que permite que a gente crie pequenas inteligências artificiais. Ao contrário das Big Techs, que criam super inteligências artificiais com trilhões e trilhões e trilhões de parâmetros, a nossa proposta é fazer um pouco diferente. É criar várias inteligências artificiais pequenas que interagem entre si. Então, o Deep Reflection, ele nasce para quê? A gente estava pensando... Bom, uma vez que nós temos uma tecnologia que a gente é capaz de criar dezenas e dezenas de pequenas específicas inteligências artificiais que interagem entre si, como aplicar isso no mundo real? E foi aí que a gente percebeu que, bom, se eu penso em uma pessoa, o que é a consciência de uma pessoa? Se a gente colocar isso no nível bem básico, mas bem básico mesmo, a consciência de uma pessoa é aquilo que ela expressa, o que ela fala, o que ela gosta, como ela age, quais são as suas preferências, quais são as opiniões. Então, se a gente consegue mapear todas essas formas de manifestação públicas de uma pessoa e pegar essas formas de manifestação pública e treinar essa pequena inteligência artificial. O Deep Reflection é justamente isso. Não é criar uma inteligência artificial de uma pessoa, não. Mas criar um reflexo daquilo que a pessoa manifesta, utilizando tecnologias baseadas em inteligência artificial. Então, uma vez eu consigo mapear aquilo que como você se pronuncia,
e eu pego isso e digitalizo dentro de uma máquina, eu consigo chegar muito próximo ali da maneira como você fala, do que você expressa, do que você gosta, da sua forma de dizer, do seu ritmo de falar. Então, basicamente, o Deep Reflection é isso. É mapear a sua forma de pensar, de dizer, de se expressar dentro de uma máquina. E como é que na prática ele funciona? Você alimenta de que maneira? Você alimenta com dados publicados, com um depoimento que eu faço de vida? Como é que você constrói essa consciência e esse avatar? Tá. Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Quando a gente fala em produção de dados, inteligência artificial basicamente é dado. Então, se você tem muito dado, você consegue treinar ali uma inteligência artificial. Mas a gente consegue pensar que pessoas estão o tempo todo produzindo informações e essas informações estão se transformando em dados. Eu posso pegar qualquer informação que você produziu, seja ela em vídeo, foto, texto, áudio, digitalizar isso e jogar isso para dentro de uma inteligência artificial e criar o que a gente está chamando de consciência digital. Ou seja, a forma como você se expressa, mas de forma digital. Quer dizer, ela vai reproduzir fielmente aquilo que eu falo e o que eu consumo também? Porque o que eu consumo também serve de base para essa formação dessa consciência? Serve sim. Na verdade, quando a gente fala assim, reproduzir fielmente, a gente tem que entender que ainda existem limites da tecnologia. Mas a gente consegue responder muito próximo daquilo que você já produziu. E sim, essa inteligência ela vai aprendendo não só com os dados imputados, ela vai aprendendo também com as interações que você vai fazendo e também com uma forma que você consome as coisas. Então, por exemplo, se a sua inteligência artificial está conectada, que a gente chama hoje de reflexo digital ou Deep Reflection, está conectado na sua forma de consumir, ele vai aprender também os seus hábitos de consumo. Eu preciso ficar insertando essas informações? Ou, por exemplo, quando você fala que está conectado, ela pode estar conectada de alguma forma na minha máquina e a partir dali ela acompanhar o que eu estou consumindo, o que eu estou produzindo? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? Hoje, a forma mais fácil de você conseguir essas informações, esses dados sobre que uma pessoa ela produz é na internet. E nós somos produtores de informação 24 horas por dia. Então, por exemplo, se você faz um comentário num canal, se você posta um artigo, se você posta alguma coisa no LinkedIn, no Instagram, no X, no TikTok, aonde quer que seja, você está produzindo essas informações. Então, o Deep Reflection hoje, ele é capaz de conectar em todas as suas redes sociais, extrair os seus conteúdos das suas redes sociais automaticamente e aprender com os seus conteúdos. E mais, eu posso também imputar dados manualmente. Eu posso chegar hoje no Deep Reflection e acionar o modo voz e começar a dizer para ele, olha, hoje eu acordei, fiz uma conversa com o Marcos Rossi, nossa conversa foi muito legal e nós combinamos de fazer um almoço mais tarde. E eu, no final do dia, eu posso virar para a minha Reflection e falar assim, o que eu conversei com o Marcos Rossi hoje? Ela vai falar, olha, hoje você teve uma conversa muito bacana com o Marcos, você combinou com ele um jantar mais tarde. Ou seja, ele vai aprendendo por diversas fontes, não só as redes sociais, mas também o que você imputa ali para ele manualmente, ou, por exemplo, você tem um livro seu, você pode imputar, você tem os seus artigos de jornais, você pode imputar, os seus áudios, os seus vídeos, tudo isso é fonte de entrada. E a quem que o Deep Reflection se destina? Quem é o público-alvo dele? Bom, a gente pensou muito nisso quando a gente criou a tecnologia. E assim, o Deep Reflection, ele pode ser aplicado a qualquer nicho, a qualquer pessoa, a qualquer mercado. Porque ele é uma plataforma praticamente genérica. Ela aprende com tudo e ela é capaz de falar sobre tudo, mas mantendo a especificidade daquela pessoa, ou daquela empresa, ou daquele influencer, por exemplo. Bom, então, como a gente tinha vários caminhos que a gente poderia aplicar o Deep Reflection, a gente resolveu escolher o caminho onde existe mais produção
de informação, que são justamente os influencers. Então hoje, por exemplo, se você é um influencer, você é um TikToker, você é um Instagramer, você é um YouTuber, você está constantemente produzindo o seu conteúdo. Então a gente direcionou essa primeira versão do Deep Reflection para os criadores e influencers, criadores de conteúdo e influencers. Então hoje a gente está considerando o Deep Reflection como a primeira rede social totalmente baseada em inteligência artificial. A gente está chamando de primeira AI social. É, um termo novo. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Mas agora, trazendo um pouco para esse nosso mundo corporativo, Giovanni, pelo Deep Reflection, é possível, por exemplo, você criar o avatar de um presidente, um CEO de uma empresa, de forma que ele possa ficar disponível para atender aí as demandas, por exemplo, de entrevistas, demandas até em reuniões. Isso é possível? É possível. Por quê? Vou voltar um pouquinho no caso dos produtores de conteúdo, dos influencers. Se hoje eu pego, por exemplo, um influencer conhecido e eu treino a reflection dele com todo o conteúdo que ele já disponibilizou, vídeo, foto, artigos, áudios, essa reflection dele vai responder muito próximo daquilo que ele está acostumado a produzir. E o público dele vai conseguir interagir com essa reflection dele, fazer perguntas, tirar dúvidas sobre tudo aquilo que ele já se manifestou. Como isso é aplicável para o influencer? É aplicável, sim, para um diretor de empresa. Se esse diretor de empresa ele tem conteúdo suficiente para treinar a reflection dele, ela pode ser disponibilizada para a empresa interagir com a consciência digital dele dentro da empresa. Inclusive numa reunião, é possível isso? É possível sim. Então, por exemplo, se você tem um CEO ali com anos de experiência naquela empresa e ele tem um conhecimento tácito de tudo o que acontece naquela empresa, a oportunidade é pegar esse conhecimento tácito e colocá-lo dentro de uma máquina que possa responder muito próximo daquilo que ele responde. E esse conhecimento não se perder dentro da empresa. Porque o que acontece hoje é que as pessoas elas estão no cargo, elas não são o cargo. Então, um dia elas vão deixar aquele cargo e o conhecimento dele tem que ficar dentro da empresa. Se você pensar hoje que grandes mentes que conduzem as empresas no Brasil e no mundo, chega uma hora que elas vão se retirar da empresa, o conhecimento delas está indo embora com elas. Então, parte daquilo tudo que foi criado dentro da empresa vai com essa pessoa também e em um determinado nível se perde. Olha que legal, se a gente pudesse deixar todo esse conhecimento dentro da empresa. Muito bem, estamos apresentando Comunicação S.A., que hoje recebe Giovanni Laporta. Ele é o responsável pela criação do Deep Reflection. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste encontro de hoje. Até já! O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde!
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Giovanni Laporta, cofundador do Framework Group, empresa com presença no Brasil, Reino Unido e Espanha, e responsável pela criação da Deep Reflection. Giovanni, como que funciona essa dinâmica de consciência dos avatares? A inserção das informações ou desses conteúdos, como você vem falando, esses novos conteúdos, ela altera o conteúdo inserido anteriormente, como acontece na vida real, ou as informações são estanques, gravadas em gavetinhas? Por exemplo, é uma pessoa que tenha conceitos homofóbicos até um determinado momento da sua vida. Ele pode assumir um comportamento ativista pró-diversidade de gênero a partir da inserção de um novo conteúdo na sua consciência, e esse novo conteúdo ele se reflete em todo o entendimento de vida que ele tinha antes daquele momento. Como é que faz isso? A sua pergunta ela é excelente. Por quê? Esse é um dos grandes desafios que a gente está travando hoje. Não só a gente, mas todos os produtores de inteligência artificial que demandam de contexto temporal. Então, se você tem alguma informação que ela está alinhada a uma determinada época da vida da pessoa, a um contexto temporal daquela pessoa, é muito importante que, quando as respostas vierem depois de uma pergunta, elas venham também com um contexto temporal. Então, hoje, a nossa área de pesquisa ela está investindo bastante nessa questão de aquilo que foi dito no passado pode ser sobrescrito por uma outra coisa que foi dita agora. Ou seja, a gente tem que manter uma questão temporal. E essa questão temporal, quando você faz uma pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Se você fizer essa pergunta sem contextualizar, que a gente fala no prompt, sobre o que você está falando, ele vai tentar te dar uma resposta o mais próxima possível do momento atual. Mas se você contextualiza, ele tem que dar a resposta naquela época em que a informação foi criada. O problema é quando a pessoa faz uma pergunta, não contextualiza o tempo, mas ela espera que a resposta seja sempre no presente. Pode ser que eu não tenha dados suficientes no presente para que possa sobrescrever a resposta do passado. Por isso foi o que eu disse. Dado é o fundamento da inteligência artificial. Se eu tenho muito dado no passado em que a pessoa se referiu a determinado assunto com uma determinada opinião e pouco dado no momento que mude essa opinião, a resposta ela pode alucinar, que a gente chama hoje as alucinações das LLMs. E é um trabalho que a gente está fazendo para poder reduzir essas alucinações. Então, a gente tem investido bastante nessa questão de pesquisa contextual e temporal para que a gente possa dar uma resposta o mais fiel possível com o que a pessoa espera quando ela monta o prompt dela. Na sua avaliação, isso é um destino em que é possível se chegar nesse nível de, vamos chamar de perfeição? Olha, a gente está cada dia trabalhando mais nessa pesquisa. Não só nós, como eu disse antes. Todos estão trabalhando muito nessa questão de reduzir a alucinação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é um exemplo bem geral, tá? As LLMs das Big Techs de mercado, hoje elas alucinam entre 15% e 20%. Ou seja, as respostas que elas devolvem não são exatamente as respostas que as pessoas queriam quando montaram o prompt. Elas vêm com algum viés, elas vêm com algum problema. Isso é que chama de alucinação. A alucinação. E a nossa plataforma também ela tem um grau de alucinação menor do que as das LLMs de mercado. Por quê? Como eu disse lá no início, quando a gente trabalha com pequenas inteligências artificiais bem específicas, a gente usa um material muito específico para treinar essa inteligência artificial. Então, a gente reduz o número, a gente reduz o tamanho e a quantidade de alucinações que essa inteligência artificial vai produzir. Por quê? Ela vai responder muito próximo daquilo que você imputou. Em contrapartida, as LLMs, que são imensas, elas têm diversas fontes de informação. Em determinados momentos ela confunde, em determinados momentos ela não tem dados o suficiente para trazer uma resposta esperada, mas sim,
as alucinações hoje, elas são um desafio para todos os builders de tecnologias baseadas em IA. Bom, com base nisso, Giovanni, é possível a gente eternizar, a partir do Deep Reflection, eternizar um indivíduo, mas de modo que ele se mantenha atualizado, mesmo em assuntos futuros, os quais ele não chegou a ter contato durante a existência dele. É possível isso? Isso aí é uma pergunta também fantástica, que as pessoas estão sempre nos perguntando. O que acontece? Hoje, toda a tecnologia baseada em inteligência artificial, ela se baseia em dados. E todos esses dados foram produzidos de hoje para trás, a partir do momento que foi treinado para trás. Então, ela consegue responder em cima daquilo que ela aprendeu. Mas quando a gente fala de LLMs, a gente tem que entrar um pouquinho aqui no detalhe técnico. As inteligências artificiais, elas são probabilísticas. Elas funcionam em cima de curvas de probabilidade, em cima dos dados que estão imputados nela. Então, ela sempre vai te responder, quando você faz um prompt, uma pergunta, ela sempre vai te responder qual que é a maior probabilidade de uma resposta ser equivalente àquilo que você perguntou. Então, o que acontece é que as inteligências artificiais, elas têm uma forma de encontrar padrões dentro de dados. E desses padrões, elas conseguem fazer predição de futuro. Elas não conseguem adivinhar. Elas conseguem o quê? Fazer uma predição probabilística daquilo que você disse no passado, que pode refletir no futuro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem teórico. Se você fizer uma pergunta, fiz ali um treinamento da Reflection de Jesus Cristo, por exemplo, e eu faço uma pergunta para Jesus Cristo sobre aviões. Certo. Na época dele não existia aviões e ele também não conhecia sobre aviões. Mas ele conhecia sobre pássaros, ele conhecia sobre as coisas que voam, né, os animais que voam, sobre o vento, sobre tudo aquilo que influencia na aviação. Então, dentro do Deep Reflection, a gente consegue definir qual que é a quantidade de criatividade que você vai colocar na sua Reflection. Por exemplo, se eu colocar 100% de criatividade na Reflection de Jesus Cristo, por exemplo, e fizer uma pergunta sobre aviões, a partir daquele conceito que ele conhece dos pássaros, do vento, da natureza, ele vai te dar uma resposta criativa em cima daquilo. Mas se eu calibrar para 0% de criatividade, ele vai te responder, não, eu não conheço sobre esse assunto. Então, essa questão de que a inteligência artificial ela é capaz de fazer predições em cima de dados passados, ela é meramente probabilística. Então, por exemplo, vou te dar mais um exemplo aqui. Nós somos muito cotidianos. Sim. Se eu todo dia faço as mesmas coisas cotidianamente, eu tomo banho todo dia no mesmo horário, eu almoço todo dia no mesmo horário, eu geralmente como arroz com feijão todos os dias, ou seja, eu tenho um padrão de comportamento. Se eu fizer uma pergunta para a minha Reflection, provavelmente o que você vai comer amanhã, se eu como arroz com feijão todos os dias, ela vai me responder, bom, eu vou comer arroz com feijão, baseado numa questão probabilística. Mas eu posso graduar o quão criativo eu quero ou o quão exato eu quero a resposta. O exemplo da maçã talvez seja interessante para a gente entender esta Vamos coisa lá. da... Conta para a gente, qual é o exemplo da maçã? O exemplo da maçã é legal. É. Por exemplo, eu crio uma Reflection minha, aonde eu falo que eu gosto de maçã. Se alguém perguntar para mim se eu gosto de maçã, eu vou responder, sim, Giovanni gosta de maçã. Se eu perguntar para ele, você gosta de bananas? Se eu calibrar para 0% de criatividade No seu avatar? no meu avatar, ele vai falar, não, eu não gosto de bananas. Por quê? Em nenhum momento eu treinei a minha Reflection falando sobre bananas. Certo. Mas, por exemplo, se eu perguntar para minha Reflection assim, você gosta de pera? Mas eu já falei que eu gosto de maçã. E pera, ela é muito próximo da maçã com uma determinadas características. Então, por exemplo, eu tenho várias frutas que se assemelham com maçã. Pera pode se assemelhar até um determinado nível. E outras frutas que chegam perto da maçã. Se eu calibrar para 100% de criatividade e eu perguntar, Giovanni, você gosta de pera?
Como eu já falei que gosto de maçã, e maçã é muito próximo de pera com determinadas características, possivelmente ela vai responder, sim, eu gosto de peras. Mas, obviamente, se eu calibrá-la com um valor muito alto, se eu colocar 100%, ela vai falar, sim, você gosta de pera, baseado na maçã, porque elas são muito parecidas. Se eu calibrar para 80%, ele vai responder, olha, eu não experimentei, mas é possível que eu goste. Mas se eu calibrar para 0, ele vai dizer, não, eu não gosto. Muito bem. Essa questão da eternização, né, que a gente acaba... Eu não respondi, né? Mas tem essa questão da eternização do ser humano através do Deep Reflection. No fundo, é mais ou menos isso que a gente vem falando até aqui. Nós poderíamos ter, por exemplo, um avatar do Confúcio, né? E estar conversando com ele hoje. É mais fácil você... Essa questão geracional, é mais fácil você traçar este avatar a uma geração que consome mais elementos digitais, mais internet, pesquisa, vive mais mergulhada neste mundo digital, do que uma geração que consome menos. Vamos imaginar, então, uma pessoa com 78, 80 anos, enfim, a gente pode até cometendo um erro aqui, mas vamos imaginar uma pessoa bastante idosa que já não tem tanta afinidade com o mundo digital. Fazer esta pergunta de coisas que ela ainda não vivenciou, mas que ela tenha condições de opinar lá no futuro, é mais fácil para as gerações mais mergulhadas no mundo digital hoje do que as anteriores? Tá, vamos lá. Você usou aí consumidores digitais, né? Isso. Eu vou só aumentar mais uma palavra. Do Jesus Cristo, por exemplo. Tá. Eu vou só aumentar mais uma palavra nessa história. Diga lá. Produtores digitais. Tá bom. Então eu digo consumidores e produtores digitais. Vamos lá. Uma vez que você produz conteúdo digital, você está sempre produzindo. Nós todos produzimos. Obviamente, nós mais jovens produzimos mais conteúdos digitais do que pessoas pouco mais velhas que não interagem, mas não necessariamente elas não estão produzindo. Elas estão produzindo também. Mas imagine que você pegue todo esse conteúdo que essa pessoa produziu a vida inteira e treine ali a consciência digital dela, o reflection dela. E para as próximas gerações possam interagir com essa pessoa, é um negócio assim inimaginável. Imagine, por exemplo, que a gente tem autores famosos nos dias de hoje, ou vamos falar um pouco também no passado, que coloquem as suas maneiras de pensar, os seus produzidos, tudo ali dentro da reflection dele. E daqui 3 gerações elas possam interagir com essa pessoa, é um negócio assim muito futurista, né? Quando a gente vê, por exemplo, existe um episódio lá do Black Mirror, episódio 2, né? Em que uma pessoa, a consciência dela é eternizada dentro de uma máquina. É isso que quando a gente fala no Deep Reflection, a gente fala dos primeiros passos de isso acontecendo. Ou seja, a gente consegue eternizar todas aquelas formas de interação, todas aquelas formas de manifestação daquela pessoa dentro de uma máquina, para quê? Para que pessoas no futuro possam interagir com ela. Eu te dei um exemplo assim, bem simples, mas eu acho que é um exemplo bem chocante, é que, por exemplo, eu não conheço quem foi o pai do meu avô. Tá. Mas se ele tivesse, na época dele, colocado todo o conteúdo dele, todas as suas reflexões, as suas memórias dentro de uma reflection, e hoje eu pudesse interagir com ele, o nome dele não teria ficado no passado. Agora, em algum momento, você, no desenvolvimento da Deep Reflection, você esbarrou em alguma questão ética? E se de fato isso aconteceu, como é que você resolveu isso? Tá, vamos lá. Sim, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar de ética. Isso aí não tem como separar. Porque é uma ferramenta mas tão potente que a gente pode causar muito dano se a gente não utilizar com ética. Então, quando a gente fala do PL 2238 2023, está rodando agora no Senado, né? Um dos pontos mais importantes dele são essas questões
éticas. Como utilizar a inteligência artificial com ética. Então vamos lá. Se você hoje é capaz de treinar a sua reflection e você colocar dentro da sua reflection seus pensamentos, suas ideias, a forma como você se expressa, você tem que ter muita responsabilidade para colocar isso lá dentro. Porque as pessoas vão interagir com a sua forma de pensar. Então, o usuário, ele tem que saber que isso vai ser eternizado. Então, aquilo que ele disser, o que ele colocar ali dentro da reflection dele, vai ser eternizado. E as pessoas vão ter acesso àquela forma de pensar dele. Então, tem que ser utilizado com bastante parcimônia. Do lado do Deep Reflection, assim como as Big Techs, a gente cria tecnologias para limitar não vou dizer limitar, mas talvez limitar determinadas coisas, que a gente chama de guardrails. Então, por exemplo, quando você tem um ChatGPT, você tem ali um DeepSeek, todas essas grandes, eles têm seus guardrails, que não permitem que você fale sobre determinados assuntos sensíveis. Da mesma forma, o Deep Reflection, a gente implementa guardrails. Por quê? No Deep Reflection, a gente está colocando o viés da pessoa dentro da inteligência artificial dela. Então, a gente tem que ter a responsabilidade, sim, de colocar determinados guardrails para que aquilo ali não saia fora do controle, para que aquilo ali não seja exposto conteúdo que não deve ser exposto, assuntos sensíveis devem ser tratados de forma sensível. Então, é uma preocupação muito grande nossa hoje no desenvolvimento do Deep Reflection, os guardrails, para que ela seja utilizada de forma ética. Muito bem, já caminhando para o final, porque nós estouramos inclusive no prazo, mas o assunto realmente é muito instigante. Que futuro que você vislumbra para Deep Reflection ou para uma sociedade Deep Reflection? Como eu disse antes, a gente está lançando o conceito da primeira AI social. Ou seja, quando a gente fala de conteúdo digital, existe hoje um estudo que grande parte do conteúdo digital que vai ser gerado para a internet nos próximos anos, ele será gerado por inteligência artificial. E o Deep Reflection, ele está seguindo esse mercado. Querendo ou não, é um produto que está chegando no mercado e ele vai seguir ali os rumos do mercado. Então, a gente acredita que o Deep Reflection, ele vai se popularizar entre os influencers, entre os geradores de conteúdo, entre personalidades que queiram deixar ali para os seus seguidores, para aquelas pessoas que querem interagir com eles, a sua forma de pensar, a sua forma de dizer, o seu ritmo de falar, as suas ideias, para que essas pessoas possam interagir com esses influencers. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu o Giovanni Laporta, cofundador do Framework Group, empresa com presença, como eu disse, no Brasil, Reino Unido, Espanha e responsável pela criação da Deep Reflection. Giovanni, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.